Olá pessoal, estamos aí novamente com o podcast Saúde em Pauta. Eu sou Leandro Serafim, sou médico cardiologista e o objetivo de nosso podcast é trazer conteúdo de qualidade, né? Com profissionais médicos já renomados, pessoas que trabalham já na área por muito tempo, porque eu sempre costumo falar que rede social tem muita informação, internet tem muita informação e muitas vezes com profissionais que a gente não confia muito e com conteúdo duvidoso. E hoje eu queria assim agradecer a presença de Dr. Murilo, que é um médico neurologista, que a gente já acompanha o trabalho de Dr. Murilo já há algum tempo. Temos acabando tendo pacientes em comum, né? E isso gera confiança, como a gente fala. Profissionais bons, gerando bons resultados, preocupados com a saúde do ser humano, que é o que a gente veio aqui na Terra para fazer. Doutor Murilo, obrigado por ter aí vindo aqui ao nosso podcast. E se apresente, quem é Doutor Murilo? Eu digo de onde veio, para onde vai, o que come, onde esconde. Bom Muito dia, obrigado pela presença. bom dia, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Logo que eu cheguei aqui, eu já destaquei que é meu primeiro podcast, então assim, é um momento interessante para mim. Nossos filhos estão bem acostumados com redes sociais, mas nós estamos engateando, então isso é um momento interessante, principalmente pela oportunidade de falar sobre o que a gente faz, né? Sobre a nossa área de trabalho, nossa área de paixão, né? E trazer isso de forma palatável, visto a complexidade da medicina hoje em dia, para quem, para quem realmente interessa, né? São as pessoas que precisam procurar um profissional médico, que tem dúvidas a respeito de alguns sintomas ou de algumas doenças já estabelecidas, de tratamentos. É, eu sou, eu sou natural de Juazeiro, da Bahia, né? Então eu estudei toda a minha infância e a minha adolescência lá e vim aqui justamente para fazer faculdade na UFBA, é, onde eu me formei. Eu fiz 2 anos de residência de clínica médica no hospital universitário. E depois eu fui para a USP de São Paulo, para o HC, como todo mundo conhece, o Hospital das Clínicas, onde eu completei minha formação em neurologia. E lá eu fiquei mais 6 anos, né? E aí, por um acaso, eu não esperava essa possibilidade, nem imaginava voltar para Salvador. Eu acabei voltando para cá e aqui eu construí minha vida pessoal e profissional. É, eu, eu acho que eu sou neurologista desde de criança, né? Meu pai tem uma sequela de poliomielite. Acho que só os amigos próximos sabem disso. Então, relatos da família datam desde meus 4, 5 anos, 3, 4 anos. Eu ia atrás do meu pai e falava que ia ser médico para consertar os pés dele. Eu acho que, claro que eu não tinha noção do que era um neurologista, mas eu acho que aí era o embrião. E na faculdade foi uma busca natural, né, me tornar um neurologista. Claro, já com o entendimento aí que não seria possível curar meu pai, mas talvez trazer alívio aí para algumas outras pessoas com doenças tão incapacitantes como as que a gente lida no nosso dia a dia. Qual é a maior confusão, o mito que as pessoas, Murilo, têm em relação à neurologia, à questão de busca? O que você acha assim, vendo até pessoas que, como eu falei, a gente tem dito, né? As pessoas têm se formado muito em rede social e chega no consultório com qual o mito principal que você identifica ao chegar no consultório de um neurologista e você em especial? Mas tem muitos, né? Assim, das mais variadas classes, vamos chamar assim. Um mito comum, clínico, que eu acho que esse tem mais relevância para o nosso papo aqui, é que a dor de cabeça é causada por ou problemas visuais, ou problemas de fígado, ou sinusite. Isso é uma coisa muito comum no nosso dia a dia. Pacientes com cefaleias crônicas, incapacitantes, que comprometem a qualidade de vida, é, procuram um neurologista como última opção, e não como a primeira, né? E aí eles incorrem em erros que são muito comuns nessa população de pacientes, e chegam com sofrimento desnecessário por muito tempo, porque já passaram no oftalmo, no otorrino, no gastro, mas não foram no neurologista. E
Essa é uma confusão bastante frequente, assim. Eu acho que é um viés de informação errada que muitas vezes eu penso que são perpetuados até pela própria comunidade médica. Acho que na tentativa de encurtar o tempo de consulta ou de não entender que o paciente tem capacidade de aprender novas informações, novos conceitos, a gente se limita a dar essas informações de forma mastigada, palatável, e acaba afastando os pacientes da nossa própria especialidade. Acontece com vertigem também, tontura, né? Então, eu sempre procuro, no meu dia a dia, eu tiro aqui um tempo daquela consulta para explicar o que está acontecendo. Como eu explico quando eu dou aula, por exemplo, para os alunos. Ajusto a linguagem, sempre gosto de perguntar com o que é que o indivíduo trabalha, qual é a função dele, o que é que ele faz. Alguns são mais pragmáticos, né? Tipo o pessoal de engenharia, outros são tem conceitos mais subjetivos. Então a gente pode ajustar a linguagem. Isso é um trabalho de aprendizado para nós mesmos, né? É traduzir a informação de uma forma que chegue de fato no receptor onde ele deve estar. Interessante isso que você falou, e eu vou puxar um gancho agora para a gente debater sobre dor de cabeça, que é a cefaleia, né? Recentemente até a gente teve um paciente em comum, viu pela primeira vez, e aí vou puxar aqui um pouco, as pessoas têm o mito também, já imbricando aí a gente, cardiologista com neurologista, que pressão alta dá dor de cabeça, né? Enfim. E a gente nem sempre é assim, você depois fala um pouco mais sobre isso, e tava com hipertensão, teve uma situação de estresse, mas eu falei, olha, tá de estranho, não é normal ter tanta cefaleia. E, enfim, acabou tendo... Te encaminhei, fez os exames de imagem, tá em questão de investigação, e a gente surpreende com jovens já com bastante alteração neurológica, né? Então, abre um pouquinho essa caixinha aí da dor de cabeça que você falou aqui, porque é muito subjetivo, né? Como a gente popularmente criou aquele mito, um exemplo, a mulher não quer fazer atividade sexual com o esposo, Tá com enxaqueca. finge que tá com enxaqueca, tem memes, etc. Então, assim, como você falou, é incapacitante. Eu li algo recente que é uma das principais causas de afastamento de trabalho, né? Sim. E é subjetivo, porque cada um tem uma dor. Eu tô fazendo um tratamento mesmo no cabelo para melhorar a performance e que já tá caindo. Tá ficando bom. O meu já foi. E aí a colega assim perguntou, só pra gente fazer uma analogia com dor. Ela disse, a maioria dos pacientes prefere que faça bloqueio. Eu falei, não faça, porque eu tenho um limiar de dor alto. Então, é isso que a gente tem que respeitar, né? Cada um sabe a sua dor e não tem como a gente medir se a dor de um é pouca ou não. Fale um pouquinho sobre essa questão da dor de cabeça, que é um sintoma assim, extremamente prevalente no dia a dia. É engraçado, assim, dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns na prática médica, como um todo. Na prática neurológica é o principal deles, no dia a dia do consultório. É uma das principais causas de busca à emergência médica, né? Às vezes a gente ouve dos próprios pacientes falarem assim, eu tenho dor de cabeça, mas eu tenho dor na cabeça. Então tem essa diferenciação que até hoje eu tento entender o que é que eles querem dizer com isso. Tem mais de 300 causas descritas possíveis de dor de cabeça, mas a grande maioria vai cair em um grupo muito homogêneo. Vamos chamar de 2 ou 3 entidades, que é a migrânia, é a enxaqueca, a cefaleia tipo tensional, que está caindo aí nos grupos de super especialistas. A tendência é tensional talvez não exista. E cefaleia em salvas, que é uma cefaleia muito terrível e com uma frequência menor do que as outras duas, mas ainda maior do que as outras causas de dor. Então, assim, a gente sempre divide de cara, uma forma fácil de pensar, em dor de cabeças primárias, cefaleias primárias e secundárias. Secundárias é quando existe alguma coisa por trás ali, causando a dor. Então, geralmente, uma lesão estrutural, uma irritação de estruturas sensíveis à dor, trauma, sangramentos, aneurismas, lesões de vasos à distância, por exemplo, no pescoço, né, dissecção de artérias cervicais, você sente a dor, a projeção na cabeça, isso é interessante, porque a via da dor está lá, né?
Então é como se você fosse daqui e pegasse uma estrada daqui para o shopping em Salvador e você fosse de moto, você fosse de carro ou a pé, de metrô, enfim. Você tem várias causas, que são os diferentes meios de transporte, mas a via da dor é a mesma. Então a manifestação clínica é sempre meio monótona. Se você souber filtrar os sinais, os sintomas que o paciente declara para você, e fizer uma anamnese básica, que é aquela anamnese que a gente aprende na primeira semana de propedêutica, onde, quando, de que forma, fatores associados, a frequência, a periodicidade, enfim. Você consegue encaixar essa dor de cabeça num dos critérios da cefaleia primária ou observando aí os sinais de alarme na cefaleia secundária. Então você não precisa ser especialista para uma tomada de decisão inicial. Então, assim, é muito frequente essa confusão na emergência. Até hoje, a gente vê muitas vezes erros diagnósticos que podem levar a consequências muito graves. Por exemplo, a falha de reconhecer uma cefaleia como cefaleia secundária. E quando a gente fala nisso, a gente sempre busca a condição mais fatal, mais grave, mais incapacitante, que é uma hemorragia, por exemplo, por ruptura de aneurisma. A ideia da gente observar essa questão de primárias e secundárias é básica, né? Eu tenho alunos do terceiro, quarto ano de medicina em que a gente tem uma aula de cefaleia. Eu falo assim, ó, aqui o nome dessa aula assim, é como não errar. Não errar, assim, para você trazer um risco grave a uma pessoa e você não perder seu diploma. Porque hoje é uma questão de médico legal, né? Sempre uma dúvida também dos colegas médicos, como estão na emergência, assim, quando eu devo pedir exames? E isso entra nas questões econômicas, na escassez de alguns recursos, principalmente na medicina pública. Então, quando é que eu devo realmente insistir que esse paciente precisa de um exame? E para isso a gente tem critérios que determinam os sinais de alarme, ou chamados red flags, né? As bandeiras vermelhas, os alarmes, em que a gente deve desconfiar de uma cefaleia secundária. É importante dizer que a grande maioria desses exames que você vai buscar vão ser normais. E deve ser assim. E se você não tiver pelo menos assim 90% dos seus exames de tomografia quando você normais, você com certeza está perdendo a oportunidade de tratar uma hemorragia. Então a gente tem que ser sensível, a gente tem que abraçar e investigar o máximo possível para pegar aquela população que é pequena, mas é muito grave, de uma condição potencialmente fatal. Então, toda vez, assim, entrando um pouquinho mais nos sintomas, em que o paciente tem uma primeira ou a pior cefaleia da vida, não importa o que ele estava fazendo, a gente tem um viés também de formação, né? Que ruptura de aneurisma ocorre no esforço. E 50% dos pacientes sangram em repouso. Então, é uma moeda. É cara ou coroa. Mas assim, se é a primeira ou a pior cefaleia da vida, você deve investigar. Não importa o passado, mas ele sempre teve enxaqueca, ele sempre teve dor. É a pior da vida dele. Ele deve passar por uma avaliação. Cefaleia associada a sinais focais. Isso é clássico. Se o paciente tem um déficit neurológico, seja da fala, seja motor, seja sensitivo, de coordenação, visão dupla, enfim, perda visual, ele vai ser investigado. Se o paciente tem sintomas sistêmicos, febre, mialgia, sonolência, redução do nível de consciência, você deve abrir um alerta para infecções que podem acometer o sistema nervoso central, como as meningites e encefalites. Pacientes imunossuprimidos. Hoje a gente vive uma realidade que pacientes com neoplasias, com câncer, de diversas naturezas, são submetidos a imunoterapias, têm uma sobrevida maior. Então, toda vez que você tem um paciente que tem uma doença ou reumatológica, né, que também está em uma fase de tratamento mais eficiente, você vai investigar se esse indivíduo tem uma imunossupressão, ele precisa ser investigado. Se ele tem câncer, obviamente você vai investigar. Então, cefaleia associada a trauma, sempre você vai investigar. Então, são condições que você deve buscar sempre na tentativa de limitar o excesso, lógico. Não dá para tomografar todo mundo que está na emergência, mas também não perder a oportunidade de tratar e diagnosticar condições que precisam de tratamento imediato. E que isso, na verdade,
nas primeiras horas de qualquer atendimento neurológico, a gente chama a primeira hora de ouro, né? Isso vale para qualquer coisa, para AVC, para epilepsia, para enxaqueca, para doença desmielinizante. Quanto mais rápido você diagnostica inicio o tratamento, melhor o prognóstico do paciente. Então, a máxima de tempo é cérebro, que a gente usa muito em AVC, que a gente vai falar mais tarde um pouquinho, vale para todas as condições neurológicas. Então, dor de cabeça, investigar, né? Como digo hoje, quando a gente faz avaliação cardiológica, a gente precisa conversar, né? Conversar, examinar, ver o histórico médico, que boa parte sai que a gente chama da anamnese, né? Você tá ali e não hoje em dia como as pessoas pensam, só a gente tava falando de inteligência artificial, você jogar sinais e sintomas e brrr. Sai tudo. Assim, sim, 90% vai sair da história. Você vai fazer o exame neurológico, o exame físico. O exame neurológico é muito bonito, né? Rebuscado, a gente gosta daquilo. É meio que uma cachaça na época da nossa formação, mas se você chegou no exame neurológico sem saber o que você está procurando, você já perdeu, né? Eu acredito que, assim, quem tem uma cefaleia frequente, e frequente pra gente é o quê? Tem mais de 3 crises num mês, você deve procurar um especialista. Vai escutar o especialista. Ele vai ser examinado. Ele vai decidir qual é a melhor via de investigação e se há necessidade de uma investigação adicional. Ver o que é que você está fazendo de errado para essa dor tá frequente. Medicar quando necessário. Então, assim, e o especialista aí é um neurologista. Murilo, e outro tema que bastante aí tem se falado muito, né, nos últimos tempos, filmes, séries, debatendo sobre isso, que cada vez com o envelhecimento da nossa sociedade está mais presente nos lares. Eu digo que, eu sempre costumo falar, se você perguntar, pelo menos minha vivência de consultório, vai ter algum idoso cuidando de outro idoso com o quadro de demência, né? Uhum. A demência eu acho que faz parte do envelhecimento da nossa sociedade e hoje realmente é bastante comum com o envelhecimento a gente porque o idoso cuida de idoso. Eu tenho no meu dia a dia idosos de 70 anos cuidando de seu pai e sua mãe com 90 ou perto dos 100. E isso aí gera todo, né, um desgaste, um custo também social. E a demência, você pode explicar para a gente o que é, de onde surge, quais são os sinais As de causas, alerta, né? Quando é que as pessoas devem realmente, ou os familiares se preocuparem que está desenvolvendo um quadro de demência? Vamos lá. Bom, pegando o gancho aí do que você falou, a demência é algo que vai crescer em muito na prevalência nos próximos 50 anos. Já existem relatos que a doença de Alzheimer vai explodir no mundo, principalmente devido à melhoria das condições socioeconômicas, a maior expectativa de vida. Não sei, todo mundo... Eu li, eu não sei, eu não li, ou eu alucinei como as IAs agora, mas se todo mundo chegasse aos 120 anos, todo mundo teria Alzheimer. Então, e a gente vai observar esse aumento da prevalência, né? Aí existe também uma atenção maior hoje em dia às queixas dos pacientes e a busca por diagnósticos cada vez mais precoces, amparados por uma melhoria na tecnologia de investigação, seja através de imagem ou de biomarcadores sanguíneos ou no exame de líquor, enfim. A gente está observando que, ao mesmo tempo que aumenta porque aumenta a idade, aumenta porque a gente diagnostica mais cedo. E o efeito disso é o mesmo, é um aumento brutal na prevalência do diagnóstico das demências. A demência hoje em dia, a demência é tipo um guarda-chuva. É um grande guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva estão as causas principais da demência. A principal causa é a doença de Alzheimer. Uma doença degenerativa, progressiva, lenta, que é a principal causa em todo mundo. No Brasil não é diferente. Em segundo lugar, você tem doença por corpúsculo de Levy ou demência vascular, depende da população que está sendo estudada. A partir daí, demência associada à doença de Parkinson, degeneração frontal lobar frontotemporal, uma miríade de doenças que parecem Parkinson no início, mas que não são, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas e por aí vai. Se você pensar Alzheimer,
Lewy, vascular e Parkinson é o grande volume de pacientes que você vai ver no seu dia a dia. Raramente você vai encontrar uma dessas outras se você não for um especialista. E essas são as crônicas degenerativas progressivas. Cada uma dessas demências, a exceção da vascular, que é causada por doença vascular, né, primária do cérebro, primária sentido doença vascular crônica aterosclerótica ou por múltiplos AVCs, né, essas chamadas demências multi-infarto, cada uma dessas entidades, elas têm um tipo, uma assinatura proteica diferente. Tem uma proteína diferente que é responsável pela degeneração de estruturas-chave no funcionamento do cérebro, em diferentes vias. O Alzheimer começa os primeiros sintomas, déficit de memória, e memória para fatos do dia a dia, que é a memória para fatos recentes, a memória episódica do indivíduo. Aquela que já está formada há anos, ele não vai esquecer tão cedo. É a memória das pequenas coisas, de deixar uma panela no fogão e esquecer, de receber um recado, ter um compromisso e esquecer o compromisso, esquecer o pagamento, esquecer que pagou e pagou de novo uma determinada conta. E são coisas pequenas que as pessoas muitas vezes menosprezam e atribuem isso à idade. Ah, não, mas na minha idade é normal esquecer. Eu ouço isso muito no consultório. Eu só interrompendo você, aí você continua. Existia assim em algumas palestras que eu já ouvi que assim, se a pessoa esquece que esqueceu, isso é preocupante. Mas se ela esquece e lembra, não seria tanto. Ou não. Se eu esquecer e lembrar, também já é um quadro demencial? Não demencial, mas é um déficit cognitivo que precisa. É uma pista. É uma pista. Porque algumas pessoas têm isso tem grupos diferentes dentro da mesma população, não é todo mundo igual. Então tem pacientes que mantêm a percepção, eles têm um insight de que estão perdendo aquela... Eu recebo, não vou dizer uma proporção, eu nunca calculei isso, mas assim, significativa de pacientes que chegam sozinhos no consultório. Eu vim aqui porque eu estou esquecendo. E aí você vai testar, muitas vezes você detecta mesmo, tem um déficit cognitivo que é subjetivo, que é o que ele lhe fala. E aí se você faz uma escala padronizada, validada para a nossa população, que avalia diferentes domínios de uma forma mais rápida no consultório, você consegue ver que esse paciente tem um déficit cognitivo leve, por exemplo. Então ele sabe e ele percebe isso. Eu examinei uma ontem, assim. Não tem a percepção, porque é interessante que eu vi, tem um determinado grupo e eles sofrem mais com isso. Eles sofrem mais com isso. Sim, então isso é interessante. Eu sou da linha que você não deve menosprezar nenhuma queixa. E aí, voltando, né, que eu estava falando, o pessoal não, mas é da idade. Não é idade. Não é normal esquecer. Sim. A memória, nosso sistema de memória é um sistema robusto, um sistema altamente especializado e muito redundante, no sentido que ele suporta o envelhecimento. Eu tenho exemplos, e aí é legal falar de... Depois que a gente vai ficando com a barba branca, a gente tem vários exemplos para dar na prática, né? Eu tinha uma paciente que era uma professora universitária. Morava, assim, fazia atividade física, não tinha doença vascular. Ela ia no meu consultório porque ela tinha um formigamento no pé. E lá ela me falava de viagens, de restaurante, de comida, de museus, de arte. Ela é uma máquina, essa senhora. E aí, uma vez, ela disse, poxa, eu tô notando que eu tô um pouquinho esquecida. E eu fiz, no teste lá, ela ficou dentro da faixa da normalidade. Mas esses testes, eles visam pegar... quando você falha ali, é porque você já tem um déficit realmente quantificável. E não era para ela cair. Não era para ela perder 2 pontinhos ali na memória. E aí eu fui investigar. Então, você olhava a imagem do cérebro dela, foi a primeira linha de investigação, e olhava para ela, você não, trocaram o exame. Não é dela. Porque era um cérebro que você olha nas figuras clássicas de livros, assim, tem uma figurinha clássica da internet que é um cérebro normal e metade um cérebro com Alzheimer, né? Pra você ver o grau de atrofia. Era esse da atrofia. E aí, você, poxa, tem alguma coisa aqui. E era. E depois de muitos anos, ela altamente funcional, porque ela não tinha uma demência, ela tinha a doença de Alzheimer. A demência é a incapacidade. A incapacidade gerada por essas diferentes doenças. Então, cada uma delas tem uma potencialidade de levar à incapacidade. Quando você está incapaz de tomar decisões, de gerenciar a própria vida, sua casa, seu dia a dia, sua vida, aí a gente caracteriza como uma demência, né? Em mais de um domínio,
Então, você já vê comprometimento aí de sistemas não só de memória, atencional, de funções executivas, né? Realizar tarefas, organizar seu dia. Isso que a gente está fazendo aqui, enquanto eu estou preocupado com a sua próxima pergunta, eu estou tentando manter uma linha de raciocínio aqui para não me perder. Tudo isso são recursos que eu estou utilizando no meu cérebro para manter essa conversa. Então, assim, quando você não tem mais capacidade de manter isso, quando a linguagem está comprometida, com a orientação espacial está comprometida, aí você tem uma demência, né? E aí é onde a gente não deve perder a oportunidade de avaliar. É uma queixa muito comum. Muitas vezes são déficits cognitivos subjetivos. E aí o subjetivo é o quê? Depressão. Você vai investigar também causas reversíveis, né? Doença tiroidiana, deficiência vitamínica, o básico lá, algumas infecções crônicas. Hoje em dia é menos comum você encontrar uma neurocífilis, por exemplo, mas você encontra. Então, assim, é uma oportunidade que não deve ser perdida, não deve ser menosprezada de você investigar seu paciente e ali você ter a oportunidade de acompanhar. Porque como a demência ou como as doenças degenerativas são progressivas, se eu faço um teste aqui agora, ela alcançou 27, 28 pontos. Poxa, tá ótimo aqui na minha escalinha. Daqui a 6 meses, como é que ela tá? Daqui a um ano, como é que ela tá? Você gira novamente a investigação e vê o que é que tá acontecendo. Grande parte das vezes eu não tenho um diagnóstico para dar para o paciente no primeiro encontro. Algumas doenças e neurológicas, principalmente, você faz, o diagnóstico vem ao longo do tempo, com a evolução. E isso vai dar a oportunidade de dar um diagnóstico e introduzir a terapêutica direcionada. A questão também de hipersexualização também é um sintoma de início de demência, bem idoso que estava já, Você mulheres. pode comprometer, dentro desses sistemas que eu falei, né? Sistemas relacionados vias relacionadas ao comportamento. Então, comportamento exagerado, aquele indivíduo que era aquele pai de família tradicional, mais sério, mais recatado, aquele cara que senta na cabeceira da mesa, que todo mundo janta em silêncio, e aí depois ele começa a se tornar um cara desinibido. Contar piada de conteúdos um pouquinho mais pesados, que não eram do dia a dia dele, não era a personalidade dele, andar sem roupa, tirar roupa em público, muitas vezes urinar, enfim, na frente de pessoas da casa. A hipersexualidade é uma delas, não só nos atos, mas também no conteúdo da palavra, né? Do discurso. Se você tem um paciente assim, a gente tem aí, vou tentar responder a sua pergunta, ou era um paciente que já tinha uma doença degenerativa que agora acomete também o comportamento, existem formas comportamentais de acometimento dessas doenças degenerativas. Às vezes o quadro abre com quadro comportamental e isso direciona a gente para sempre buscar um diagnóstico diferencial com causas secundárias. Por exemplo, pode ser um tumor na região frontal, na base do frontal. Esse comportamento também pode ser inverso, né? O paciente ficar embotado, como se tivesse deprimido, apático, abúlico. Ele não fala, ele não busca comida, ele não toma banho, ele não sai da cama. Então, assim, dependendo da faixa etária, você não espera abrir um quadro depressivo grave assim no indivíduo idoso. Você vai buscar uma causa secundária. E existem formas e alguns tipos de demência que abrem com quadros mais comportamentais, como a degeneração lobar frontotemporal. Isso também pode se manifestar como o apetite, né? O apetite exagerado ou específico para coisas que não eram habituais. Doce, por exemplo, uma busca, uma voracidade. Tudo faz parte dessa questão comportamental. Se você for examinar a fundo, você pega ali uma alteraçãozinha da marcha, uma alteração no reflexo. Tem coisas ali no exame neurológico que podem ajudar a você incorporar no diagnóstico e dizer assim, tem uma disfunção aqui do lobo frontal, dessa rede frontal subcortical, tem um parkinsonismo, e isso lhe orienta a buscar um diagnóstico. E isso pode vir ao longo das doenças já estabelecidas, e aí isso traz um sofrimento muito grande para a família. É difícil você controlar muitas vezes. E aí você tem que lançar mão de medicações para esse controle do comportamento, para que o paciente possa ser cuidado, né? Às vezes isso impede que você preste o melhor cuidado, o cuidado mínimo, digno, para essas pessoas. Seja na higiene, seja na alimentação,
O próprio comportamento dessas pessoas assusta e afasta potenciais cuidadores ao redor e muitas vezes até a própria família por uma falta de orientação, né? Quando a gente tem que. Vamos falar sobre prevenção, né? De demência, prevenção, cuidado primário. Porque eu tenho assim uns pessoas próximas, inclusive eram médicos bem prósperos na sua carreira, e com 60 anos Uhum. deixaram aí sua vida profissional, infelizmente por quadro de início de demência. Existe algo que a gente possa fazer, né, como Uhum. prevenção para reduzir, que tenha na literatura, não, eu vou ter um estilo de vida melhor, vou comer melhor para evitar a demência? É, vamos lá. A gente não tem como evitar, por exemplo, eu falo isso muito no consultório, a chegada da doença de Alzheimer. Assim, nós somos 3 aqui no estúdio, um de nós 3 vai ter a doença. Tá, e a demência? Até então, a melhor estratégia é a prevenção. E a prevenção começa desde a infância. Se você tem uma boa educação, se você aprende uma segunda ou uma terceira língua, se você tem interesses ou é apresentado, né, a diferentes áreas de conhecimento em que você possa desenvolver uma habilidade ou adquirir um conhecimento a mais, isso vai tornando o seu cérebro mais robusto. Então, na nossa idade, por exemplo, a busca por atividades diferentes do que a gente faz no nosso dia a dia, aprender novas habilidades, eu falo que é como você abrir novas estradas no cérebro. Pavimentar essas estradas. Quanto mais estradas pavimentadas você tem, por exemplo, numa grande cidade, mais possibilidade você tem de achar um caminho mais rápido, de desviar de possíveis engarrafamentos ou acidentes. Então, assim, a gente muitas vezes tem poucas estradas. Ah, mas eu sou o melhor cardiologista aqui da cidade, eu sou o cara mais brilhante, eu sou o cara mais reconhecido. Mas você tem uma grande estrada aí. Você tem uma autobahn, né? Aquelas highways Uma da. 324. Pronto, você anda correndo. Sim. Mas você só tem aquela estrada. Se por um Se acaso aquela obstrui, estrada acontece algum acidente, e acidente a gente sim, todo mundo tá né, tá sujeito. aí. Então, assim, pode ser um AVC, pode ser um trauma de crânio, tudo. Você só tem aquilo. Como é que você vai reabilitar se você não formou outras estradas, se você não tem caminhos alternativos? Então, a busca por novos conhecimentos, e não precisa assim você virar fluente em alemão para você, só o fato de você estar exposto e o cérebro tá lá sofrendo para aprender aquela palavra, aquela expressão, isso já é uma coisa positiva. Eu falo para os pacientes, vai aprender jardinagem, vai aprender sobre pescaria, vai aprender sobre mecânica de carro. Ah, mas eu sou engenheiro, então vá fazer uma horta aí, vá ver, vá aplicar. Tente casar seu conhecimento com coisas novas que você aprenda para você desenvolver novas habilidades. Isso se torna o cérebro mais robusto. O que é o cérebro mais robusto? É aquela paciente que eu dei como exemplo. O cérebro dela era muito robusto. Professora universitária, viagens, museus, música, literatura. Ela tinha oportunidade de aprender sempre, de ensinar sempre. A doença veio, mas o cérebro dela resistiu muito, muito. E é impressionante esse exemplo que eu tenho. Outra coisa é a prevenção cardiovascular. Eu já disse e digo, acho que em toda aula que eu falo de AVC, que eu tenho oportunidade, assim, o que se faz bem para o coração faz bem para o cérebro. E eu não estou falando das emoções, eu estou falando de prevenção de doença cardiovascular, né? É igual a prevenção de doença cerebrovascular. E isso tem um impacto também significativo na diminuição de lesões naquela estrada ou naquelas estradas que você pode ter ao longo da vida. Na meia idade, a partir de 50 anos, cuidados com a audição. Isso é uma coisa fundamental. As pessoas vão perdendo a audição e vão se desconectando do mundo. Você para de receber as informações, você fica menos atento, você trabalha menos o seu entorno. E aí é como se você fosse apagando funções que, já que o cérebro entende que não está sendo utilizado, ele vai desligando. O cérebro é uma máquina de consumir glicose e energia. Então, assim, ele trabalha sempre com a perspectiva de gastar menos.
E aí a gente tem que forçar ele a gastar para ele se tornar robusto. Atividade física é fundamental hoje em dia e cada vez mais reconhecido o papel da atividade muscular de resistência, musculação mesmo, independente da idade, porque o músculo, enquanto trabalha, ele libera fatores de crescimento, fatores tróficos para o cérebro e você aumenta a quantidade de sinapses, principalmente nessas redes que são mais suscetíveis à demência. No hipocampo, no giro do cíngulo, na amígdala, enfim, você diminui o estresse no cérebro, você aumenta as redes relacionadas à memória. Tem uma meditação, é uma coisa legal assim do mindfulness, assim, saindo da parte esotérica religiosa, que não é o caso, mas assim, a meditação por si só. Tem trabalhos, eu andei estudando isso há uns anos atrás, eu fiquei curioso, fiz até um curso interessante lá, uma imersão, que o facilitador, ele é um professor de mindfulness e ele é um religioso, foi um religioso, era um monge budista, e depois ele fez físico. Era um monge, ele era físico e monge budista, era isso. E aí o cara... e aí eu fui estudar, assim, vou ver qual é dessa... E aí tem trabalhos, por exemplo, que tinha uma neurocientista de uma universidade dos Estados Unidos, não sei se de Harvard, ela era, para aliviar o estresse, ela fazia maratona, ela corria muito, corria todo dia. E aí ela teve um acidente, ela ficou incapacitada de correr, estava muito estressada. O pessoal disse, mindfulness é legal. Ela disse, para. Mindfulness é legal. Aí ela começou a fazer e viu que aliviou. Ela disse, não, mas isso aqui pode ser placebo. Neurocientista que ela foi estudar. Então ela fez estudos de imagem funcional no cérebro de pessoas que corriam muito. E viu que tinha espessura em determinadas áreas do córtex frontal dorsolateral, áreas relacionadas às funções executivas, o hipocampo relacionado à memória, o giro do cíngulo, enfim. Ela viu que esse paciente tinha um córtex mais espesso. Mais uma vez, não se deu por satisfeita, ela disse, vou fazer um estudo controlado. E aí ela pegou um grupo de pessoas... dois grupos de pessoas. Uma que começou a fazer o mindfulness mesmo, 8 semanas, o programa de 8 semanas, e outros que faziam, mas que não estavam fazendo exatamente como deveria ser. Então ela fez um estudo inicial, todo mundo igual, e no final das 8 semanas, quem fazia tinha um córtex cerebral muito diferente do que aqueles que fizeram o grupo controle, o grupo Shan, né, que eles chamam. Então é uma coisa legal também. É a única coisa? Não. Você tem que incorporar coisas diferentes. Quanto mais variado, melhor. Me perguntam muito, acho que no seu consultório mesmo, palavra cruzada é bom? Eu disse, porque é ótimo. Se você está na rodoviária ali fazendo a palavrinha cruzada, legal. Mas não é isso que vai salvar seu cérebro. Sim. Não é somente isso. Tem gente que já chega e fala, não, tô fazendo palavra cruzada e não tá adiantando de nada. Não tá adiantando em nada, não é terapia. Então é múltiplas habilidades, né? Quem é só médico, de repente, jardinagem, e essa jardinagem, por exemplo, carpintaria, algo assim que você mexe, né? Você não precisa nada de muito... Não precisa. Ninguém quer ganhar o prêmio Nobel. Uhum. Mas você tem que tornar seu cérebro mais resistente a essas coisas, né? Pensar fora da caixa, né? Música, tudo isso são coisas que estão aí para serem utilizadas da melhor forma, né? Vamos lá. E em relação... agora a gente vai passar para um tema aí que também é muito... prevalente, que a gente fala, perigoso, né? Incapacitante até em pessoas jovens. É muito triste você ver uma pessoa jovem, por exemplo, com problema cardíaco que gerou um AVC muito grande e a pessoa ali é um pai, uma mãe de família que fica totalmente desabilitada, que é o famoso AVC, derrame, né? Que as pessoas falam. E explique para quem está aí assistindo a gente, o que é o AVC, o que é o derrame, o que provoca, qual é o cuidado e qual é o perigo, assim. Vamos começar assim pelo nome, né? No Brasil a gente começou a chamar de AVC, acidente vascular cerebral. Tem alguns puristas da anatomia que querem colocar outros nomes, eu não vou nem falar aqui que eu não gosto. Tem um trabalho, tem uns 20 anos agora, foi feito no Brasil, foi publicado numa revista de grande impacto nos Estados Unidos, em que se viu assim, qual era o nível de conhecimento a respeito da doença, né, AVC, no Brasil. Então, diversas capitais, você entrevistava essas pessoas nas capitais e para entender o que eles achavam que era um AVC. Então, só o AVC teve 28 nomes diferentes. Então, já começa a confusão pelo nome. O tratamento mais
reconhecido naquela época, 20 anos, era a fisioterapia. O profissional, o neurologista foi citado como profissional a ser buscado em 1/4 dos casos. E em relação a tratamento agudo, de 801 entrevistados, somente um sabia falar qual era o tratamento recomendado de reperfusão com medicação, que era a trombólise intravenosa. Ele foi entrevistado numa praça em Fortaleza e ele só acertou porque ele tinha sido funcionário da empresa farmacêutica que fabrica o medicamento. Então, assim, é um estudo impactante, né? Num país de dimensões continentais, a doença que mais mata no país, a gente tem reportagem recente até na Veja, isso a gente já está sabendo há muito tempo, a que mais incapacita, das que mais incapacitam no mundo, porque justamente acomete todas as faixas etárias, não é uma doença exclusiva de idosos, e tem um impacto muito grande na perda de funcionalidade, né? Isso é custo para o sistema de saúde, para todos nós, né? E para as famílias que cuidam desses pacientes. Então, o acidente vascular cerebral, mais uma vez, vou usar aquela metáfora do guarda-chuva, é a resultante final de várias doenças e fatores de risco associados que levam a ou uma hemorragia cerebral, numa menor proporção, que é o sangramento dentro do parênquima cerebral, ou a ruptura de um pequeno aneurisma dentro do cérebro, que causa um sangramento. Felizmente, assim, ela é mais fatal, mas felizmente é menos frequente, 5% dos casos, 15% ali de hemorragias intracerebrais, e 85% são os AVCs isquêmicos, onde há uma oclusão de um vaso, grande ou pequeno, dentro do cérebro, com maior ou menor repercussão, dependendo da área onde ele atinge, por um trombo ou por um trombo que foi formado em outra área, tipo o coração, que migrou e impactou naquele vaso, causando um infarto, uma isquemia, uma morte celular por falta de oxigênio e glicose. E o cérebro é uma célula que não aguenta muito tempo. Teoricamente, assim, 5, 6 minutos, o neurônio já começa a morrer numa escala crescente se essa obstrução do vaso não for revertida. Os principais fatores de risco: a hipertensão arterial disparado. Eu tenho um banco de dados de um dos hospitais que eu trabalho já há 17 anos, mais de 1.500 pacientes, em que hipertensão arterial é disparado, 80% da prevalência desses pacientes são hipertensos, né? E aí, em seguida, diabetes, tabagismo, sedentarismo, aterosclerose, colesterol elevado. Então, todos esses, obesidade, são fatores aqueles fatores que eu falei que fazem mal para o coração. Se você cuida, você está fazendo bem para o cérebro também. Então, aquele mito que rola aí na internet que colesterol é bom ter alto. Tem esse agora? Sempre teve. Caramba. Existe uma linha Não, médica tem aí. um pessoal que tem uns radicais. Porque... Tem uma linha médica que não é para tratar colesterol. Aí, só, assim, mostrando, assim, eu gosto de enfatizar isso que, Murilo, é difícil a gente, como cardiologista, tratar colesterol. É mesmo. Porque não dá dor, não causa nada. E existe vários vídeos aí dizendo que a indústria quer vender estatina, que estatina mata, etc e tal. Aí, por exemplo, não sei se foi semana passada, eu atendi um jovem de 41 anos com obstrução da carótida interna esquerda, pós-AVC, por conta de dislipidemia, colesterol alto que ele já tinha sido, mas hoje as pessoas não querem tratar. Cara, que absurdo, eu tô assustado. Temos dificuldade de tratar. Falar pra você. Por isso que esse foi um dos objetivos de a gente fazer esse podcast, que é a informação. Tratar colesterol é extremamente difícil. As pessoas não querem tomar remédio. Eu tenho um exemplo assim eu acho que a grande droga que mudou o paradigma dos AVCs foi a estatina. Não foi a aspirina, não foi o trombolítico. O trombolítico é fantástico, mas ele é uma parcela muito pequena da população de AVC tem acesso, né? O paciente está em zona rural, está distante, está nas grandes cidades, que não chega a tempo na emergência. A gente é uma emergência tempo dependente, você precisa ter uma janela de tempo para você poder tratar. E aí, a prevenção é o grande. Se você fizer uma prevenção adequada, você reduz a incidência de AVC em praticamente 80%. É um negócio absurdo. A doença aterosclerótica no passado, estenose de carótida, essa placa de carótida que você falou, tinha um risco muito alto de AVC. Na era das estatinas de baixa potência,
você tinha uma prevalência elevada, você tinha uma recorrência de AVCs. Esse risco cai absurdamente e bate exatamente quando se começou a utilizar as estatinas de alta potência. Então, assim, é um negócio que mudou a história natural da doença aterosclerótica. Isso é interessante você falar que ontem, por coincidência, eu atendi uma paciente. Ela, doutor, porque a gente tá tomando remédio, não sei o que e tal, porque minha mãe não tomava, tinha achado certo. Sua mãe faleceu com quantos anos? 70 e pouco. De quê? De AVC. E a senhora já tá com 70, por que a senhora tá viva? Porque tá tomando. Ela toma. Mas ela tava Reclama. retrucando porque viu. Eu posso falar porque já. Viu lá em Ribeiro contra. Então, a gente tá vivendo mais por conta da medicina, né? Claro. Da ciência, ainda mais da neurologia, que desenvolveu muito nos últimos Não, anos. eu lembro eu tava na faculdade, eu entrei na faculdade em 94. Eu li uma revista que era Ciência Hoje, que era uma publicação muito legal. E ciência, assim. Que foi a década do cérebro, era a capa. E aí se falava, eu não vou lembrar tudo que eu li também, que eu entendi muito pouco ali, mas de todo o desenvolvimento que havia sido feito até ali, de todo o progresso, e do que viria a seguir, né? A década de 90 foi a década do cérebro. Em 96, eu acho, eu vi um editorial de um indivíduo chamado Camilo, esqueci o sobrenome dele agora. Ele numa revista de AVC, que ele falava, e ele, nesse editorial que ele chamava Tempo é Cérebro, e a expressão Tempo é Cérebro veio desse cara, que ele falava que a gente estava saindo da abordagem nihilista do tratamento do AVC, e a gente falando agora de AVC agudo, onde nada poderia ser feito, era uma sentença ou de morte ou de incapacidade permanente, ou das duas coisas, uma sequencial, obviamente, a incapacidade permanente, muito tempo depois morte por complicações, então era uma vida triste, para uma abordagem para uma emergência tempo dependente, em que a gente focaria não naquilo que foi perdido, mas naquilo que poderia ser salvo, as células que estavam ainda viáveis, que não morreram, na tentativa com dispositivos ou medicações que recanalizassem os vasos. Isso foi em 95, assim. Logo depois começou a sair as publicações de trombólise intravenosa, que foi no final de 95. Dezembro de 95. E a partir daí a história mudou de forma brutal nesses últimos 30 anos. Hoje a gente tem capacidade de tratar melhor, com mais liberdade. Os primeiros protocolos eram muito rígidos, né? Tinha um receio de hemorragia cerebral causada pelas medicações. Hoje em dia a gente vê que não é tanto assim. Se você obedece aos critérios e as orientações dos guidelines, a gente conseguiu estender a janela terapêutica. Eram 3 horas, 4h30, 6 horas, 9, 24. Hoje se diz assim: se você tem tecido viável, dane-se o tempo, vá lá e abra o vaso. Com técnicas diferentes de medicação, a técnicas intervencionistas, a gente consegue salvar e limitar muito do dano neurológico causado por um AVC. A gente sabe que o tempo ainda é fundamental. Quanto antes chegar, melhor a chance de um bom prognóstico. A gente tem uma taxa de perda de neurônios de 2 milhões de neurônios a cada minuto de isquemia. Então, a cada minuto de atraso, são 2 milhões de neurônios a menos, né? Imagina um indivíduo que chega com 3 horas de atraso, 4 horas de atraso. E quantos desses milhões de neurônios estão na área da linguagem, por exemplo, que é uma área altamente especializada e uma área pequenininha do cérebro. Então, área visual, a área da atenção. Então, a gente tem que ter essa noção. A gente está correndo atrás do tempo para salvar o nosso órgão, e aí, me perdoe, o mais importante, é o que faz da gente, é o que nos faz sermos o que somos, né? É o que dá significado à nossa vida, o que enxerga o significado, o que dá significado à nossa família, aos nossos amigos, à nossa profissão. Então, a gente não pode correr o risco de perder. Então, o AVC, o derrame, né, é uma entidade emergencial. Emergencial. Eu não posso estar aqui com um sintoma, não, vou no amanhã, consultório. vou marcar uma consulta. Não é isso? Então, assim, só para lembrar, né, tem aqueles mnemônicos, mas assim, qualquer paciente com qualquer déficit agudo ou instalação súbita, seja na fala,
seja uma fraqueza de algum lado do corpo, uma perda de sensibilidade de algum lado do corpo, incoordenação, perda visual unilateral. Assim, eu tenho pacientes com AVC da área visual que foram primeiro no oftalmo, no consultório, o oftalmo mandou correndo para emergência. Caso. É meio... Né? A gente tem que ensinar. Procure primeiro o neurologista e vá no oftalmo depois, que fica mais fácil de resolver. Então, perda visual súbita. E, por fim, cefaleias súbitas, voltando um pouco da cefaleia, porque entra aí no pacote dos AVCs hemorrágicos. Qualquer um desses sintomas, ou você aciona o SAMU, ele está habilitado para atender rapidamente e direcionar o paciente para o melhor centro de tratamento. A gente tem visto esforços na medicina pública aqui na Bahia crescentes em relação a esses protocolos de AVC, ou num hospital privado, enfim. Procure um lugar habilitado para você ser tratado, avaliado, rápido, por uma equipe especializada. Realizar um estudo de imagem rápido, a gente precisa disso, igual no eletrocardiograma para infarto do miocárdio, para a gente a tomografia de crânio. Eu costumo dizer nos treinamentos nossos da emergência, se você estabeleceu que o eletrocardiograma do paciente na chegada da emergência é em até 10 minutos, ou seja, abaixo de 10 minutos, eu quero a tomografia abaixo de 10 minutos também. E por isso que já tem até ambulâncias, eu não sei se aqui no Brasil tem ambulâncias com eu acho tomografia, que tem em Brasília. né? Brasília tem, né? Acho que em Brasília tem, acho que o Einstein tem uma também. Uma ambulância já a Mobile Stroke Unit. Com tomógrafo, né? Dentro. Isso, eu já vi, achei fantástico isso. Eu tenho um sonho também de ter uma minha própria que Quem sabe a gente não monta no futuro. E aí, essa oferece uma vantagem enorme, porque ao mesmo tempo que você avalia o paciente em loco, em casa, já faz a trombose, você já tomografa, já consegue, via telemedicina, dar ordem para começar o tratamento e transferir esse paciente para um centro de tratamento de alta ou de menor complexidade, dependendo se ele tem uma oclusão de um grande vaso que ele vai precisar ir para a trombectomia, que é o cateterismo, para tirar esse trombo. Então, você já direciona toda a rede. Eu acredito que isso daí deva ficar mais acessível, sabe? Porque até uma conhecida foi numa feira de saúde em São Paulo no final do ano passado e tinha um tomógrafo portátil. Esse tomógrafo é relativamente antigo. Eles tinham em hospitais... Já tá barateando, tem a China tá produzindo e tal. Entrou a China no negócio, vai virar. Porque aqui em Salvador acho que a gente tá bem interessante, né? Ele é do tamanho de um raio-x portátil. Você vai um carrinho, você passa na cabeça do paciente. Chama Cereton, era uma das marcas. É o que tem nas primeiras ambulâncias. Sim. Eu entrei numa ambulância dessa em Londres, num congresso, uns 11 anos atrás. Não mais, uns 14 anos atrás. É fantástico. Eu vi uma nos Estados Unidos, achei assim, fiquei apaixonado. Falei, poxa, a gente tivesse... Porque, como a gente tem aqui em Salvador, né? O SAMU aqui presta um serviço excelente de infarto. É um dos melhores do Brasil, inclusive. Fiquei fazer um eletro, botou o supra-pau. Ali mesmo já passei. Ali. E a gente tá... Eu vejo que aqui em Salvador, você pode até falar com mais prioridade aqui, porque assim... As pessoas não sabem, a Bahia é do tamanho, acho que da Alemanha, se não me engano, praticamente um país europeu. Que a França. E você tem aí realidade de país de primeiro mundo como realidade de país aí, enfim. Mas especificamente aqui em Salvador, eu vejo que essa questão do AVC agudo, a gente tá bem na fita, né? Os hospitais privados... A gente tem melhorado muito, assim, eu acho que na medicina privada nós tivemos... pessoas aí que foram impulsionadores, né, do conhecimento e é sempre uma luta quando você quer fazer uma coisa nova. Então isso começou aí no início dos 2000 aqui, e hoje agora 25 anos depois, você vê que até o interesse em neurologia nas faculdades aumentou, né? Sim. Os meninos estão buscando fazer neurologia, foi uma especialidade interessante. Então, os hospitais privados hoje, todos eles têm recursos para atender rapidamente, para tratar rapidamente. Você tem equipe especializada de retaguarda. Eu não sei, mas eu acho que não temos plantonistas neurologistas nas emergências dos principais hospitais de Salvador, mas você sempre tem uma equipe de retaguarda 24/7 preparada para chegar rapidamente, né? Na nossa equipe, nossa meta é chegar em menos de 20 minutos no hospital. Com protocolos, né, validados, protocolos baseados na melhor evidência possível, sempre buscando mais velocidade, mais presteza, mais eficiência no tratamento. E no SUS, o grande centro hospital Roberto Santos, para trombose, lá dispõe de uma emergência, uma UTI neurológica, uma equipe montada, tem residência médica. Então, assim, a gente precisa de mais hospitais assim preparados, talvez não do tamanho do Roberto Santos, mas menores que sejam
prontos para atender AVC, que possam fazer o primeiro atendimento e triagem e o início, por exemplo, de uma trombólise intravenosa e depois encaminhar esse paciente que tem uma oclusão de grande vaso para um local onde tenha o acesso a uma hemodinâmica e um neuroradiologista intervencionista. E isso você forma a rede. Tem muito a se conquistar, assim. Eu acho que indo para o interior você sente... Tem casos assim que dá vontade de chorar de pessoas que perderam a oportunidade de serem tratadas e poderiam ter um prognóstico muito melhor caso estivessem aqui mais perto, né? Infelizmente, eu tenho uma atuação também na região de... Aqui próximo, que não é muito distante, entre Rios e Esplanada, eu digo que é Sim. completamente É outra diferente, é outra realidade, realidade, né? Não outra tem realidade. assistência, realmente, E aí- infelizmente, a E aí gente eu acho que assim, tem que partir um pouco. Claro, os gestores têm que compreender, mas assim, tem que partir um pouco de nós, né? A gente tem que É, forçar um pouco a população em si deve ser É, orientada, né? Buscar conhecimento. e isso de trazer educação para as pessoas, É. ele tem que cobrar dos políticos, enfim, Tem da uma, esfera pública eu que não sei se você você tem. já viu, eu a conheci num congresso de cardiologia, um congresso mundial de cardiologia no Rio de Janeiro, é da rede AVC, que ela na época fazia parte do Sheila Ministério da Saúde. Martins. Isso, assim, ela mostrando um trabalho fantástico, né? Ela é Ela maravilhosa. busca. Então, a sociedade, às vezes a gente se preocupa com tanta besteira e acaba, por exemplo, é uma coisa que eu sempre critico, festas milionárias, agora em São João, cachês milionários, enquanto a população, enfim, são escolhas, né? A gente também tem que entender que a Sim, população própria tem escolha. é. Então, existe. É uma emergência, como você falou, existem os sinais claros de que você tem déficit aí neurológico. Isso é importante que você, assim, aquelas, como você falou, a gente vai ficando com barba branca e é tanto caso que a gente vai nos forjando, né? Criando casca. Então, pô, eu lembro vários pacientes que tiveram perda de visão e foram primeiro no Oftalmo. oftalmo, né? E às vezes, assim, eu me lembro de uma situação, até só pra a gente... Ele era funcionário de uma propriedade rural que era vizinho da minha. Eu conhecia ele, assim, na lida do dia a dia, uma pessoa super... Tinha já um problema... Não tinha, quer dizer, não era conhecido um problema cardíaco. Sim. E aí perdeu a visão. Uhum. A chefe dele, empregadora dele, era um profissional de saúde, foi oftalmo. Oftalmo não é comigo. Veja se você faça uma avaliação com o cardiologista. No final, era uma estenose de válvula aórtica, que soltou um cálcio lá e fez um AVC. E era um AVC, né? Então ele passou muito tempo, perdeu aquela janela de oportunidade de tratar, né? Perdeu ficou sem visão por conta de um AVC e sem tratado de forma adequada. Por isso, essa demora, né? E aí, na investigação das causas, eu acho que é isso, eu meio desviei o foco. Saindo ali, você tem um AVC, na emergência você tem que tratar. Você reverte o déficit, reperfunde, tenta salvar tecido. E aí, nesse segundo momento, o segundo momento são algumas horas depois. Você começa a investigação da causa. O que é que causou aquele AVC? Se é uma doença de grandes vasos, de aterosclerose de grandes vasos, como a carótida, por exemplo. Se é uma doença de pequenos vasos, que é um espessamento, uma degeneração da parede dos vasos pequenos que penetram no cérebro, então chamados AVCs lacunares, ou AVCs pequenininhos, que podem ser incapacitantes, dependendo de onde eles acometem o cérebro. Se é uma doença cardíaca, embólica, seja valvar, seja uma arritmia cardíaca, seja um defeito entre as paredes do coração, como o forame oval, que acomete uma população de pacientes jovens. E aí a gente entra em causas mais raras, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, câncer oculto. Então, assim, essa investigação é importante depois, muito importante, porque ela vai determinar qual a melhor estratégia de prevenção secundária. Secundária é quando você já teve um AVC e agora você precisa prevenir o próximo. Se sobreviveu o primeiro, não quer dizer que você vai ter a mesma sorte no segundo. Então, assim, diferentes causas determinam diferentes profilaxias, inclusive, às vezes, profilaxias que passam por procedimentos intervencionistas, seja na doença carotídea, seja na correção de defeitos no coração, no tratamento de doença valvar, e medicação vai ser diferente para cada um desses grupos. Então, assim, não adianta eu correr, fazer lindo aqui, trombólise, reperfundir, salvei o cérebro do indivíduo, eu não investiguei direito e ele continua desprotegido. Ele tem o mesmo risco de ter um risco maior, até de ter um novo AVC, e dessa vez ele pode não ter a mesma sorte de ser tratado em tempo hábil, né? E é importante, Murilo, você falou que eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte: você tem uma rua com várias casas
E aí o ladrão roubou a sua casa porque você estava desprotegido, você não tinha cachorro, você não tinha grade, estava lá aberto. Aí você tem um exemplo que você teve AVC. Uhum. Se você deixar a sua casa aberta, sem cachorro, sem proteção, o ladrão vai Vai entrar de de novo, novo. tomou gosto. Tomou Né? gosto. Então, É mais fácil, né? se você teve um AVC, trate, acompanhe e não largue de mão, porque é muito comum o paciente chegar após um evento e falar, doutor, pô, já tô tomando remédio demais, ele já saiu daquela fase aguda, né? Ele relaxa. Ele É acha que isso? tá curado, Tá né? curado, né? Eu falo com os meus pacientes, pessoal, aqui agora, dentro da neurologia, a gente investigou, a gente determinou a profilaxia secundária, você precisa de controle de fatores de risco. Você tem um cardiologista? Aí não. Então, assim, veja, eu vou estar aqui sempre para cuidar, mas eu quero a mais, eu quero que você tenha uma proteção extra. Quem tem AVC tem risco de ter infarto também. Se você tem doença naquele vaso lá do cérebro, com certeza você tem na coronária. Na coronária mata mais rápido. Então, assim, eu quero que você tenha um cardiologista ali acompanhando e seu melhor amigo é um cardiologista. Porque exatamente. é o que vocês fazem com mais excelência até e há mais tempo que a gente. Toda essa estratégia de prevenção. Os estudos em cardiologia são muito robustos e muito direcionados para protocolo, para tratamento, pra determinação de diminuição de risco. E as pessoas ficam soltas, assim, meio... Teve um caso interessante, paciente minha que acompanho, ela teve um fenômeno, como falei, são vários casos, fenômeno de olho, perda de visão, tarará, passou batido, lá para as tantas resolveu, vários familiares eram pacientes meus, aí ela resolveu, não, tem que também fazer uma avaliação cardiológica. E aí ela tinha um mixoma do lado esquerdo, um mixoma que deu AVC, que é um tumor benigno, né? Isso, Então, já tive caso assim. mostra que tem que investigar, né? Tem que investigar. Você teve um AVC, você tem que ir profundamente, né? Exatamente. Analisar para não deixar que o ladrão entre de novo. É onde você vai descobrir muitas vezes causas incomuns e que precisam de tratamentos bem especializados. Assim, não dá para menosprezar isso. Sim. E quanto mais jovem o indivíduo, maior a chance de você estar diante de uma dessas causas incomuns. Por isso que eu digo, não tem idade para você ter um AVC. Um dos grandes feitos agora desse novo guideline de AVC que acabou de ser publicado, é que ele incluiu a população pediátrica. Vamos tratar? Ninguém sabia o que fazer. Tem um nível de evidência menor, mas você já faz, né? Trombólise, trombectomia em pacientes pediátricos. Isso é um ganho absurdo. E não tem. Existe, assim, também não sei se é um mito, mas eu não cheguei a aprofundar. De fato, de infarto sim ocorreu, a gente correu uma explosão de número de infarto em pacientes jovens nos últimos anos, que era mais ou menos esperado no pós-pandemia, né? Uhum. A gente já tinha um estudo que ia mostrar aumento da incidência desse cardiovascular. E a AVC aumentou também? Assim, população jovem? A população jovem tem aumentado, mas já era uma tendência. Sim, esse não aumento, é nada diferente. Acho que não. Já era uma tendência. E se atribui ao quê? Estilo de vida? Estilo de vida, estresse, tabagismo, sedentarismo. É como se você puxasse aqueles fatores de risco que você tem habitualmente, que vão fazer efeito na população mais velha, isso acontecendo de forma mais no paciente mais jovem. Puxando um gancho para essa mudança de estilo de vida que a gente tem visto essas pessoas querendo alta performance, por exemplo, hormônio, sem necessidade, excesso de hormônio, né? uso, a gente pega a fórmula desses médicos aí de alta performance, tem Vyvanse, um monte de loucura. Isso também provoca aumento de chance de AVC? Com certeza, assim, a gente tem, assim, terapia hormonal é uma seara, é um negócio muito grave, né? O que se faz. Terapia de reposição, para quem tem necessidade, é uma coisa. Sim. Você até protege o indivíduo. Sim. Mas suplementação extra, você aumenta muito o risco cardiovascular. Não é de hoje que a gente vê pacientes jovens com eventos trombóticos, né? Tanto AVC quanto trombose venosa cerebral, que é o outro lado, né? Ao invés de uma artéria, uma veia trombosada. Então, mulheres jovens, em idade reprodutiva normal, sem necessidade nenhuma de reposição, fazendo reposição extra, com risco muito maior e fazendo eventos trombóticos que são muito graves. A gente vê isso no uso só anticoncepcional. Imagine quando você suplementa em doses supranormais, exageradas, que a gente vê. Essa coisa da performance é um mal da vida moderna, né? Essa sociedade do desempenho que a gente tem nessa cidade. Então,
Ontem eu atendi uma senhora interessante, ela chegou com uma caixinha de Venvance, um Venvance americano. E ela veio, foi uma dessas que veio com queixa de déficit cognitivo e realmente tinha, bem na memória, assim, um déficit cognitivo leve, muito bem estabelecido, e a gente vai começar a investigar, mas que o filho dela, que tem, ou que tem uma prescrição de Venvance, passou para ela tomar. Grau de irresponsabilidade aí, um indivíduo de 40 anos, ele não pode fazer isso com a mãe, né? E não é uma medicação isenta de riscos, né? Sim. Então, assim, tem que ter cuidado. É como você falou, é a sociedade da alta performance, tudo você tem que girar e produzir muito. Eu tenho alguns profissionais, em especial da área de direito, que eu acompanho e que Sim, estão tomando para sim. aumentar a produtividade noturna deles. É engraçado que eu acho que tem uns estudos mostrando que fizeram uma população de ia fazer concurso, né? Um grupo tomava, outro grupo tomava. Não teve um desempenho Sim, diferente, sim. não. Acho que o cara que você fica com a esgota, né? fantasia de ele tá tendo alguma coisa ali, mas que Sim. não necessariamente se traduz Sim. em uma melhora. E aí agora veio essa ideia, mas assim, a ideia talvez a gente tenha que retroceder um pouco para que a gente volte a crescer. Por exemplo, a gente tá aqui, né? Eu tô com meu celular aqui na perna, eu desliguei pra ele não ficar vibrando. Eu tô vendo o seu ali. Ele ali, se brincar, tem dois. Muitas vezes esse desempenho que a gente tá buscando a mais, a gente tá, na verdade, gastando a nossa melhor performance com coisas que não deveriam estar presentes. Enchendo o cérebro de coisas que Exato, porque, por exemplo, isso aqui, o fato dele estar na sua frente, desligado, ele drena a sua atenção. Sim. Né? Tem um trabalhinho que eu gostava de citar na faculdade, que uma prova, duas salas diferentes, uma sala foi permitido o celular desligado à vista do candidato lá. Tá aqui, tá desligado. Tô fazendo minha prova. E outra prova, outra sala, zero celular. O desempenho da sala que não tinha celular nenhum foi muito maior do que quem tava com o celular desligado. Não só o fato dele estar desligado, ele está drenando sua atenção. A atenção é um recurso limitado. Todo recurso limitado é caro. Não é à toa que as redes sociais hoje trabalham pela nossa atenção. A nossa atenção é o grande valor monetário ali. O que ele está vendendo no Instagram? O que ele está vendendo nessas redes? Não, tá a nossa atenção que está sendo. Nós somos o produto. E não eles. Então, assim, será que. Vou pegar o gancho dos nossos colegas advogados. Eles não estão sobrecarregando o sistema atencional executivo com coisas. E aí querem mais, buscando remédio, quando eles deveriam reduzir essas distrações e aí focar e trabalhar e fazer atividade física e mindfulness para desempenhar melhor. Isso é importante você falar que tem um mito que as pessoas... Não, porque eu consigo executar várias tarefas ao mesmo tempo. Não, mentira. Tá se distraindo. Não faz. Não somos multitasking, ninguém é. E o sono, você falou assim, para ter uma performance noturna, para não dormir, por exemplo. Cara, hoje em dia, e cada vez mais, isso é interessante, assim, o reconhecimento do sono como da insônia e dos distúrbios do sono como fatores de risco para doença tanto degenerativa quanto vascular. A gente esqueceu de falar um pouquinho. Então, assim, você ter um sono adequado, por exemplo, é a melhor maneira de você preservar a sua memória. Uma das melhores. É no sono onde aquelas memórias que estão lá se formando, elas vão ser realmente consolidadas e organizadas. É onde você vai fazer a limpeza do cenário para um dia que se apresenta no dia seguinte, no novo dia. Onde você vai organizar suas memórias. Onde você vai limpar, Então, assim, o lixo do cérebro é retirado durante a noite, no sono. Então, o fato de você estar dormindo e o sistema motor estar em baixa rotação, a linguagem está em baixa rotação, a visão está em baixa rotação. Tem outros sistemas que estão em alta rotação lá que estão fazendo com que a máquina volte a funcionar no dia seguinte. E o sono é esse mecanismo. Assim, é através do sono que isso se dá. E aí é uma outra busca também no consultório, assim, você buscar qual a qualidade do sono desse paciente. Sempre faz parte de minha anamnese perguntar como é que tá o sono. Impressionante como as pessoas estão dormindo mal. Inclusive jovens, assim, tendo privação. Minha filha mesmo, se deixar, ela vai, você tem que controlar. Eles têm
uma ideia aí que tem que ficar acordado de madrugada, não entendi. E é da mesma Geração. coisa daquela performance. Aí pra você melhorar a performance do sono, você toma remédio pra dormir. É, Só que esse remédio, no longo prazo, aumenta o risco de demência, aumenta o risco de queda em pacientes idosos, alucinações. E aí você vê todo o é. contexto que a gente vê no consultório. Eu não queria deixar de tocar sobre esse tema. A gente já perto de encerrar nosso podcast, que é o seguinte. Passou rápido. A questão de como você falou, nossa geração, né, assim, somos mais ou menos próximos, a gente já foi muito cauteloso com os famosos tarja pretas, né? Uhum. Eu percebo, pelo menos assim, que os médicos de uma geração anterior, eles realmente prescreviam mais liberais, mais, é. eram mais É. liberais da prescrição, e aí tornou uma massa de pessoas dependentes do medicamento tarja preta. Eu queria que você dissesse assim, bem para as pessoas que estão vendo a gente, sobre o uso indiscriminado de medicamentos, Ó. clonazepam, Rivotril e por aí vai. E as drogas Z, né? E as O drogas Zolpidem, que não era tarja preta, e aí E você agora viu a se tornou. consequência que foi. A Organização Mundial de Saúde, uma recomendação já relativamente antiga, é que a gente desprescreva essas medicações. Então, assim, se já começou, faça um curto período e tire. Se pretende começar, não comece, busque outra alternativa. São drogas que trazem um impacto muito negativo para o cérebro. É você andar com o cérebro com os 4 pneus furados. É um carro com pneu furado, sem freio. Então, assim, você deve buscar a causa e não tratar a consequência. É básico isso. Transtorno de ansiedade, todo mundo viciado numa pílulazinha. Isso você vê em filmes da década de 90, era comum as pessoas discutindo e tomando remédio. Isso não é modismo, isso não é positivo, isso não é legal. Aumenta risco de demência nos pacientes. Assim, piores scores cognitivos. Aumenta risco de queda. Queda em paciente idoso é igual a fratura. E fratura é igual complicações gravíssimas no hospital, inclusive o óbito. Né? Quantos pacientes morrem porque fraturam um fêmur e aí complica. Então, assim, eu acho que a regulamentação é a via mais correta, porque tem que regulamentar mesmo. Eu acho que nem todo mundo deveria poder prescrever. Assim, eu acho que assim, profissionais específicos poderiam ter acesso a esse tipo de pressão, não todos. Porque nem sempre a gente sabe fazer o bom uso das nossos privilégios. Enquanto médico, eu posso prescrever qualquer coisa, eu não posso fazer isso. Porque isso traz um prejuízo muito grande para o paciente. Né? E em idades, assim, eu tenho exemplos rápidos, assim, colegas nossos, jovens, diversas especialidades de cirurgia, anestesiologia, que tomam 30, 40 comprimidos para conseguir dormir de Zolpidem, assim, 20 comprimidos por dia. E aí, na hora que faz, convulsionam. Convulsivo, assim, você pode ter uma crise dirigindo, trabalhando lá, enquanto você... Imagine o impacto disso, assim. O risco que você está sujeitando. Não é só o que você prevê, é o que você toma também. E a gente vê colegas nossos completamente dependentes. Eu me lembro quando ainda o Zolpidem, né, que foi bastante usado, que era ainda receita só retida, saiu um artigo que aumentou a incidência de acidente de trânsito nos Estados Unidos. Eles começaram a Sim, documentar isso. E mulheres ou seja, então você toma um medicamento que não vai botar só o seu risco, mas pode botar o risco de outra sim, pessoa, né? sim, Então exatamente. bastante preocupante esse uso abusivo por sono e esquece de fazer o beabá, né? Exato, esquece o básico. De fazer a terapia. É muito comum me pedirem remédio pro sono. Eu não tenho. Uhum, Eu não fiz questão de fazer pronto. eu não tenho um receituário Uhum. azul. Eu falo, não é minha especialidade. Já não gostava, então como obrigou a ter o receituário azul do próprio médico, eu não fiz questão, porque eu tenho isso na minha mente, eu desprescrevo, faço uso um medicamento para tentar desprescrever e ajudar, mas infelizmente existem farmácias aí que Ainda, né? vende sem receituário, vende tranquilo aí. Ainda tem isso. Eles conseguem algum tráfico aí que a gente não sabe como é que isso Pô, eu funciona, tô mas fazendo. tudo tem. Tem tráfico de caneta emagrecedora do Paraguai. No vai Brasil, ver. Brasil tem muita coisa aí. Então nosso podcast a gente falou sobre a dor de cabeça, enxaqueca, falamos sobre demência, o AVC, eu acho que são 3. Agora a gente deu uma pincelada no sono. Alguma coisa assim,
Tenho certeza que você vai voltar de novo. Eu espero. Mais pra frente, pra gente bater o papo, porque a neurologia realmente é fantástica e tem muita coisa pra gente debater, mas a gente sabe que tem que ter um horário, né, pra que as pessoas também não fiquem muito cheias de informação em um podcast só. Mas alguma coisa que você queria deixar, falar que a gente não comentou e você acha que é relevante já? Eu acho que, assim, um resumo do que a gente fez, né, assim, é importante ter uma atenção maior para o cérebro nos dias de hoje, assim. A gente tem atenção para tantas coisas, né? A gente avançou muito. A neurologia hoje é capaz de prevenir, tratar uma infinidade de doenças. A gente acabou não fomentando, mas a própria doença de Alzheimer agora tem tratamentos novos, e ainda caros, não está acessível para todo mundo. A própria investigação é onerosa do ponto de vista financeiro, mas a tendência, e a gente já viu isso em vários momentos da medicina, é sempre caro no início, mas à medida que populariza, isso vai reduzindo o custo, o governo também entra, a gente vai ter a condição de tratar melhor esses pacientes, evitar a progressão da doença, diminuir o impacto funcional. Então, assim, tem dúvida, tá esquecendo, procura um neurologista. Tem uma dor de cabeça, procura um neurologista. Não existe dor de cabeça normal. É isso que eu tava querendo lembrar quando a gente fala, doutor, eu tenho uma dor de cabeça, mas dor de cabeça é normal. Não é normal. O normal é não ter dor de cabeça. Tem pacientes que viveram tanto tempo com dor de cabeça e quando melhoraram da dor, depois não sabia como a vida era sem dor. Sinais que acometem os membros, a fala, a visão, tem que ser vistos rapidamente. Uma emergência capacitada. Existem hoje uma infinidade. Hoje a gente experimentou aumentou o número de forma significativa de profissionais neurologistas na Bahia, em Salvador, gente muito bem formada. A gente já tem agora subespecialidades que estão aí presentes. Então, assim, o acesso está mais fácil. Então, não deixe de procurar um profissional como neurologista para tirar suas dúvidas. Às vezes você não tem nada. E é ótimo ouvir isso. Eu falo às vezes, olha, eu vou lhe dar uma boa notícia, você não tem nada, você não precisa de mim agora. Volte daqui a um tempo para a gente rever se está tudo ok. Mas é bom ouvir que você não tem nada. Uma vez um paciente saiu chateado comigo porque eu não dei nada de receita. Ele falou, eu vim aqui, não dá nenhuma receita. Não precisa. Graças a Deus, né? Teve outro que voltou porque viu o preço do propranolol para enxaqueca e achou que eu tinha prescrito errado. Mas um remédio de R$2,70, eu disse, cara, é bom, né? É isso mesmo. Então nem tudo que é bom é caro. E essa é a ideia. Por exemplo, Favovida é barato. Pois é. Murilo, eu queria agradecer por você ter vindo no nosso podcast. E onde é que a gente acha, doutor Murilo? Onde é que você está atuando? Diga aí para as pessoas. Então, hoje eu trabalho na Redditor, né? Eu trabalho no Hospital Cardiopulmonar, onde eu exerço atividade de assistência e de consultório. E também eu coordeno a equipe da neurologia do Hospital Aliança. Então, são 2 hospitais onde eu estou presente, e minha equipe também. O que eu não sei, podem ter certeza, eu mando para alguém da minha equipe sabe. Eu tenho subespecialistas de todas as áreas da neurologia, gente jovem, bem formada, que está aí no ápice do conhecimento e pessoas de muito boa qualidade para atender qualquer pessoa com alguma queixa neurológica nesses 2 serviços. Então, Murilo, obrigado aí novamente. Obrigado também pelo livro aqui, O Cérebro Imperfeito. Como é que é esse cérebro imperfeito? Então ele mostra que as limitações do cérebro, como são evolutivas essas limitações, como elas se acomodam, como elas funcionam no nosso dia a dia. Sim. É um livro muito interessante, bem-humorado. Ele passou um tempo da formação dele, ele era americano na Unicamp. Foi um livro que um professor meu de neurologia, grande professor Getúlio Rabelo, já falecido, adorava, e ele sugeria, ele disse, pô, tô lendo esse livro, é sensacional. Ele era um baita neurologista, então a gente sempre tem um carinho muito grande, eu e minha turma, assim, e onde eu posso, tô levando de presente. Obrigado, Murilo. Eu espero que você goste. Obrigado. Então, vai voltar de novo depois, a gente combina aí que tem muita coisa pra gente falar. Pessoal, obrigado aí por ter acompanhado a gente no Saúde em Pauta e até breve. Até mais. Até mais.